Olá, estimado irmão, estimada irmã, querido ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida espiritual, adotando uma opinião mais humilde. Tiago 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade é uma virtude essencial na vida do cristão, pois é fundamental para o crescimento espiritual, para a unidade do corpo de Cristo. A humildade é ensinada nas Escrituras e exemplificada na vida de Cristo. A humildade é importante para o cristão porque permite que os crentes se aproximem mais de Deus, pois Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é um meio para a unidade da igreja, pois a humildade nos faz reconhecer a necessidade de ajuda e de caminhar um ao lado do outro. Nos ensina que precisamos uns dos outros também. A humildade ela promove o crescimento na fé, pois a humildade nos ajuda a fortalecer os relacionamentos, a servir a Deus e ao nosso próximo. A humildade também nos faz reconhecer os nossos limites e a importância de cada pessoa aqui nessa terra. A humildade ela nos abre portas para o aprendizado, para o crescimento, porque uma mente humilde está sempre disposta a ouvir, a aprender, a melhorar como pessoa. Jesus Cristo nos ensinou que devemos aprender a humildade e devemos aprender com Ele próprio. Ele mesmo disse: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Quando andamos no humilde caminho da obediência, deixamos uma trilha brilhante em direção ao céu para que outros possam andar. É nosso privilégio ter uma experiência mais profunda nas coisas de Deus. O primeiro tópico, evitando o falso discernimento. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, aprendemos sobre um hábito que é extremamente prejudicial: o falar mal da vida de um irmão. O hábito de falar mal da vida do próximo. Um hábito da natureza pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa. A fofoca, o julgamento da vida alheia. O ato de falar mal e rebaixar o outro, um pensando ser melhor do que o outro. A palavra de Deus vem nos advertindo sobre quem verdadeiramente pode julgar o ser humano. O verdadeiro julgador da vida de alguém é o próprio Deus. E nós devemos então eliminar das nossas vidas esse hábito que é tão prejudicial, o falar mal da vida alheia. Porque muitas vezes o falar mal da vida alheia é resultado de ciúmes, resultado de invejas, resultado de más percepções. E então, pela graça de Deus, precisamos vencer esse mau hábito, o mau hábito da maledicência e do temperamento de acusação uns para com os outros. Não deve ser considerado algo de pouca importância o ato de falar mal dos outros, ou o ato de nos colocarmos como juízes de suas ações ou motivos. O verdadeiro valor moral não tenta se autopromover por pensar, falar mal e assim rebaixar os outros. Os filhos de Deus devem eliminar toda inveja, todo ciúme, todo falar mal com toda incredulidade. Devemos empreender um fervoroso esforço em cada igreja para afastar a maledicência e o temperamento acusador, como estando entre os pecados que produzem os piores males da igreja. Dureza e crítica devem ser repreendidas como obras de Satanás. Devemos incentivar e fortalecer nos membros da igreja o amor e a confiança uns nos outros, que todos, no temor de Deus e amando seus irmãos, fechem os ouvidos a fofocas e críticas. Além disso, encaminhem o fofoqueiro aos ensinos da palavra de Deus. Assim Deus seria glorificado e muitas almas resgatadas. O segundo tópico, levando a sério a luz.
Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Salmos 16, verso 8, Tiago 4, 10, 13 a 16, nós aprendemos algo muito importante, como diz aqui o título do tópico, levando a sério a luz. Será que nós temos levado a sério os ensinos, o conhecimento da palavra do Senhor em nossas vidas? Nós aprendemos então no segundo tópico que ao fazermos planos, precisamos colocar nossos planos em primeiro lugar nas mãos de Deus, para que, se for da sua vontade, Ele guie e realize os planos. Precisamos então colocar nossos planos nas mãos do Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então devemos sempre colocar nossos planos nas mãos de Deus. E se for da sua vontade, Ele o realizará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar devias dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então vemos aqui o conselho do apóstolo Tiago, Tiago 4, 10 a 16. Precisamos então levar a sério a luz que recebemos. E todos os nossos planos devemos colocar nas mãos do Senhor. Entregue-se inteiramente a Deus pela manhã. Faça isso a sua primeira ação. E ore assim: toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Deposito aos teus pés todos os meus planos. Usa-me hoje em teu serviço. Fica comigo e permita-me obedecer-te em tudo aquilo que fizer. Devemos fazer isso todo santo dia. Cada manhã, dedique-se ao Senhor, dedique-se a Deus para aquele dia. Ponha diante dele todos os seus planos para saber se devem ser realizados ou não, conforme a vontade do Senhor. Se agir assim, entregando-se dia a dia nas mãos de Deus, sua vida se tornará cada vez mais parecida com a de Cristo. Nós aprendemos ainda no segundo tópico que cada um de nós temos uma solene responsabilidade para com a luz celestial que nós recebemos, a luz da palavra de Deus, o conhecimento que Ele nos tem concedido a cada dia para todas as áreas da nossa vida. Nós somos responsáveis pela luz e pelo conhecimento, então, que nós temos recebido. O que temos feito, eu e você, temos vivido a luz que recebemos na nossa vida, pois se recebemos a luz, se recebemos o conhecimento, irmãos, e estamos rejeitando, nós precisamos analisar, porque se recusarmos a viver de acordo com a palavra de Deus, a persistência em recusar a luz, em recusar a voz do Espírito Santo, é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado contra o Espírito Santo. Então devemos tomar cuidado se estamos rejeitando a luz, a palavra de Deus que é enviada para corrigir nossos erros. Pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, Tiago 4 e 17. E Mateus 12, 31 e 32 nos adverte contra o pecado contra o Espírito Santo, a resistência em ouvir, em dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Ele envia luz para corrigir seus erros e guiá-los por caminhos seguros. No entanto, é a rejeição dessa luz que cega os olhos e endurece o coração. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega ao coração por meio da palavra de Deus, da palavra de seus servos ou da atuação direta do Espírito Santo. Todavia, quando a pessoa despreza um raio de luz,
há uma perturbação parcial das percepções espirituais que leva a perceber ainda menos a próxima revelação de luz. Isso leva ao aumento da escuridão até que se faça noite na alma. É perigoso deixar escapar uma palavra de dúvida ou questionar e criticar a luz divina. O hábito de crítica descuidada e irreverente reage sobre o caráter, alimentando a irreverência e a descrença. Muitas pessoas que alimentam esse hábito estão inconscientes do perigo até chegarem ao ponto de criticar e rejeitar a própria obra do Espírito Santo. O terceiro tópico: tratamento baseado nas posses. Nós aprendemos no terceiro tópico, baseado em Tiago capítulo 5, verso 1, que Deus traz advertências a respeito das tentações que cercam as pessoas abençoadas com mais bens materiais do que outras. Então, existem tentações, para pessoas que têm bens materiais mais do que outras. Essa advertência, então, é para aquelas pessoas que têm muitas posses, mas não se converteram verdadeiramente ao Senhor ainda. Deixaram o amor aos bens tomar o lugar de Deus em seus corações. Nunca ajudaram o próximo de coração. Nunca ajudaram alguém verdadeiramente de coração. Apenas para se aparecer, apenas para serem bajulados. Mas nunca se converteram. Deus sabe, o interior dos corações. E muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo obras de caridade, sendo liberais, mas os motivos são totalmente contrários à palavra de Deus. Outro aprendizado que nós temos é que nós não devemos fazer acepção de pessoas, tratar melhor pessoas porque têm bens materiais mais do que outras, enquanto os que têm menos são esquecidos. Precisamos então também estar sempre atentos a isso. E nós aprendemos ainda aqui no terceiro tópico que no dia do juízo, o ter muitas posses, ter muitos bens, não vão nos livrar da condenação, da justiça de Deus. Mas nós podemos melhorar a nossa vida na questão financeira aqui nessa terra. Nós podemos seguir os princípios bíblicos da palavra de Deus. Podemos ajudar o próximo de coração. Podemos praticar o verdadeiro amor ao próximo, evitar o egoísmo. Não é pecado termos condições, desde que utilizemos os princípios da palavra de Deus para ajudar o próximo. E não deixemos então o dinheiro, o amor aos bens tomar o nosso coração. Não devemos deixar que o egoísmo, o amor ao dinheiro, então dominem nosso coração. Mas nós podemos, pela graça de Deus, fazer bom uso de uma boa vida financeira, ajudando os outros, evitando o egoísmo e praticando a fé nesta área. Provérbios 11, verso 4, de maneira que de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Pelo exercício, a generosidade cresce e se fortalece continuamente até que se torne um princípio e reine na alma. É extremamente perigoso para a espiritualidade permitir que o egoísmo e a cobiça ocupem o menor espaço que seja no coração. O quarto tópico: abandonando o ídolo. Nós aprendemos aqui no quarto tópico, com base em Tiago 5, verso 2, que a verdadeira motivação que leva as pessoas a obterem riquezas é a paixão às coisas terrenas, é o amor e o apego aos bens materiais. Muitos querem ganhar mais e mais, mesmo que esses ganhos sejam obtidos por meios fraudulentos. Muitos querem mais e mais, não para ajudar o próximo ou para investir na obra de Cristo aqui na terra, mas para satisfazer suas paixões carnais. Tudo isso é profético, tudo isso é cumprimento da palavra de Cristo, quando ele falou sobre a sua breve volta. Então precisamos estar atentos a tudo isso, porque o problema não é ter o dinheiro, o problema é o apego, é o amor
aos bens, ao dinheiro, às coisas desse mundo. Pode se tornar um laço, de Satanás na vida de muitos. O desejo de ganho é a paixão que envolve a geração atual. Com frequência obtém-se ganhos mediante fraude. Por outro lado, existem multidões lutando contra a pobreza, forçadas a trabalhar de sol a sol por salários ridículos, sem conseguirem atender nem mesmo às necessidades básicas da vida. O trabalho duro e a privação, sem a esperança de um futuro melhor, deixam seu fardo ainda mais pesado. Angustiados e oprimidos, não sabem a quem recorrer em busca de alívio. E todo esse sofrimento apenas para que os ricos possam financiar suas extravagâncias ou satisfazer seus desejos de acumulação. O apego ao dinheiro e o amor à ostentação transformaram o mundo em um antro de ladrões e assaltantes. As Escrituras relatam que a ganância e a opressão serão predominantes pouco antes da segunda vinda de Cristo. E o que motiva grande parte da humanidade é a busca pela riqueza, o ser rico de bens materiais. Isso como uma forma de glorificarem a si mesmos, de ostentarem. Precisamos estar atentos, Não é pecado termos uma boa condição financeira, mas precisamos estar atentos, pois a busca pela riqueza, o amor ao dinheiro pode desviar, as pessoas do foco principal, que é a palavra de Deus. Pode então ser um laço de Satanás para a perdição de muitos. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Precisamos advertir sobre essa motivação de ser rico apenas por ostentar, por querer se aparecer, por se glorificar a si mesmo aqui nessa terra. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A Bíblia não condena nenhuma pessoa por ser rica, desde que tenha adquirido riquezas com honestidade. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É Deus quem dá poder às pessoas para obterem riquezas. Nas mãos daquela pessoa que atua como mordomo de Deus, usando os próprios recursos de modo altruísta, a riqueza é uma bênção, tanto para o dono dela quanto para o mundo. Mas muitos envolvidos pela busca pelos tesouros seculares se tornam insensíveis às exigências de Deus e às necessidades dos semelhantes. Veem a própria riqueza como uma forma de glorificarem a si mesmos. Essas pessoas precisam do Evangelho, precisam desviar os olhos da vaidade dos bens materiais para contemplar a preciosidade das riquezas duradouras. O quinto tópico, olhando para além do materialismo. Nós aprendemos no quinto tópico sobre as consequências do ganho ilícito, do ganho adquirido de forma desonesta. Tiago 5, verso 2 diz que as vossas vestes estão comidas de traças. Então, todos aqueles que ganham desonestamente, adquirem os bens de forma desonestas, elas responderão diante de Deus. As pessoas que obtêm, então, riqueza de forma desonesta não escaparão do juízo de Deus. Receberão a justa recompensa do Senhor aqui nesta terra. Adquirir riqueza mediante negócios injustos, por explorar excessivamente o comércio, oprimindo viúvas e órfãos, ou acumulando bens enquanto se ignora as necessidades dos pobres, sem dúvida atrairá a justa vingança que o apóstolo inspirado mencionou. E qual a mensagem especial de Deus referente às riquezas? Vamos ler o que está em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso
aprazimento e que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, a vida eterna. Então, irmãos, que Deus nos ajude para que possamos, através da sua sabedoria, aprendermos a sua palavra e colocarmos em prática a sua palavra também. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.